Amém, queridos? Ser salvo é uma coisa muito boa, concorda comigo? Porque não tem medo da morte, sabe que está sendo esperado, sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem. Então tem muita coisa boa aí para o salvo. Mas, irmãos, eu te pergunto uma coisa. Jesus nos salvou apenas para que a gente, quando morrer, não passe a eternidade no inferno? Ou tem outro projeto de Jesus também para a vida dos salvos? O que você acha? Você é um salvo só para não ir para o inferno? Ou você é um salvo porque Jesus está de olho em você, em mim, para fazer alguma coisa na nossa vida? O que você acha? Você foi salvo porque Deus tinha um projeto, porque Jesus tinha um projeto. E eu declaro, o Senhor tem o maior dos projetos que alguém poderia ter para a nossa vida. E o projeto aí está, lá em João capítulo 8, versículo 31, o que Jesus disse? Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Se vocês continuarem crendo e obedecendo a tudo que a palavra do Pai ficou, a tudo que o Espírito Santo inspirou depois de Jesus para que ficasse escrito, todas aquelas cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago e outros, tudo que está na Bíblia ficou escrito para ser uma instrução para nós, com um propósito: nos transformar em discípulos de Jesus. Olha que interessante. Jesus, quando escolheu aqueles discípulos, ele escolheu com um objetivo: eu vou transformá-los em alguém que vai continuar fazendo o que eu fiz, para que o mundo veja e creia que Deus está olhando por nós. E agora existe todo um preparo de Deus para atingir toda a humanidade, e não apenas um grupo seleto de raça judeu. Também lá em João 13:35, tem um outro versículo que diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O que o Senhor Jesus está querendo com esse versículo? Que o Espírito Santo vai colocar cada vez mais amor no nosso coração, para que você fique cada vez mais parecido com Jesus. E eu te pergunto, o Espírito Santo pode continuar fazendo isso? Porque ele já começou. Amém, queridos? Quantos sentem que o Espírito Santo já começou a colocar uma porção de amor que você não tinha antes da nova vida em Cristo? Antes, irmãos, você não conseguia fazer algumas coisas que hoje você faz e fica admirado. Antes, algumas pessoas que te conheciam, se te ver hoje, vão dizer o seguinte: escuta, você mudou, hein? Rapaz, não achei que você ia ter esse amor, essa paciência, e vai por aí. Então, o que o Espírito Santo está fazendo com cada um dos salvos por Jesus? Ele está trabalhando para que eles se tornem discípulos, porque Jesus disse: quando todo mundo encontrar o meu amor em vocês, a conclusão vai ser uma só: esses são discípulos de Jesus. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Lá em João 15:8 tem um outro versículo que diz: a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Irmãos, o que é fruto? É tudo aquilo que Jesus produziu, tudo aquilo que Jesus fez. E quando alguém nos encontra fazendo tudo que Jesus fez, essa pessoa diz: aí tem um cristão, aí tem alguém que Deus age na vida dele, aí tem um discípulo de Jesus. Mas, irmão, para ser discípulo tem um preço. Primeiro que discípulo, ele faz o que o mestre faz. Qual é o preço para aprender o que o mestre faz? Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos preços é ler a palavra de Deus. Um dos preços é meditar nos trechos em que menciona Jesus em algumas situações, em que nós hoje também muitas vezes somos metidos nela. Situações que a nossa reação vai mostrar quem está por trás de nós. Se é o Espírito de Deus ou se é o capeta, por exemplo. Então, de repente, irmãos,
nós olhamos para uma pessoa e nós temos que tirar uma conclusão. Se ele está fazendo o que Jesus fez, aí tem um discípulo de Jesus. Concorda comigo? O que é um discípulo? Pode falar para o seu irmão do lado. É o que faz o que o mestre que ele segue fez. Concorda com isso? O que é um discípulo? É o que faz o que o mestre que ele admira, que ele segue, fez. Quando você encontra alguém fazendo o que alguém fez, você vai dizer, olha, é discípulo do fulano. Porque tem o mesmo jeito. E às vezes é o jeito de falar, e às vezes é o jeito de agir. Mas você percebe quando alguém tem um trejeito de outrem, ele é um discípulo daquela pessoa. Não tem como negar. Agora, quem não faz as mesmas coisas com Jesus, pode ser um salvo. Mas ainda não é um discípulo. Porque a salvação não depende de nós fazermos. Ou de nós conseguirmos chegar a um ponto de alguém chegar, não, esse agora sim. Não, a salvação é um presente. Então todos aqueles que receberam o presente, alô? Recebeu o presente? Está salvo. Porque Jesus fez tudo o que precisava para agradar o Pai, para o Pai te perdoar e te dar de presente uma nova vida. Okay? Mas se não está fazendo o que Jesus fez, não é ainda um discípulo. Está em processo de. Está aprendendo ainda. Você vê uma criança, nasce, e você pode dizer que ela tem vida. Mas porque ela não consegue falar, porque ela não consegue andar, você não pode dizer, isso aí não é um ser humano. É um ser humano. Mas ainda não chegou a um ponto de poder falar, poder andar e tomar algumas decisões. Mas é um ser humano. Então, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para alguém que acaba de nascer e nós falamos para ele, está aí. Você recebeu Jesus, você agora é uma nova criatura. Você é um salvo. Para isso que Jesus veio ao mundo, para te salvar. Então agora você está sendo esperado no céu. Mas aí nasce, vamos dizer assim, um empenho, uma responsabilidade por amor, um desejo e o cumprimento de uma obediência que o Senhor Jesus deu para nós, os irmãos mais velhos. Ajuda a criar essa criança para que ela possa se tornar um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Ser um crente ou um discípulo de Jesus? É mais fácil ser um filho de Deus ou se tornar um discípulo de Jesus? O que é mais fácil? Pode responder. O que você acha aí na sua opinião? É mais fácil ser um crente ou ser um discípulo de Jesus? Para ser um cristão, um crente, o que você tem que fazer? Só crer. É pela fé. Não é mais nada. Não precisa guardar leis, não precisa guardar dias santificados, não precisa guardar nada. Só crer. É um crente. E para ser um discípulo? Agora ficou complicado. Por quê? O crente, ele gosta de subir no monte para orar com Jesus, não gosta? Quantos gostam de orar com Jesus? Irmãos, gostoso subir no monte. Mas depois, irmãos, que Jesus estava no monte orando, ele precisou ir também ao Calvário. Porque lá no Calvário é que estava a cruz, que foi escolhida, inclusive, como símbolo de quem é cristão. Então eu não acredito que exista um cristão que quer ser discípulo e não carrega a cruz do Senhor. Ele pode ter fé, mas aí lá em Tiago, irmão, diz o seguinte, você tem fé, é grande coisa, o diabo também crê. Irmãos, esse versículo é muito sério. Só acreditar em Jesus, o diabo também crê. Fala para o irmão, que diferença tem? Só crê. O diabo também crê. E eu vou te dizer uma coisa, ele crê muito mais do que alguns. Que tem alguns por aí que tem a coragem de dizer, Deus não existe. Eu às vezes até entendo porque alguém diz que Deus não existe. Ele está tão triste, tão necessitado de uma intervenção divina, que ele não está recebendo essa intervenção do jeito que ele gostaria. Então ele fala, se Deus existisse, e aí ele diz, não tinha isso, não tinha aquilo, ou eu tinha isso, ou eu tinha aquilo. Mas lá no fundo, irmãos, ele quer crer de todo o seu coração. Então, o crer é o suficiente para alguém tomar uma posição e dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Ok, isso daí é fácil. Agora, ser discípulo, carregar a cruz de Jesus. Irmãos, como é complicado. Então, a primeira condição é facinho, é ser um salvo. A segunda condição, o próprio Senhor Jesus disse a respeito de carregar a cruz, que está lá em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, leia comigo. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Fala assim: discípulo é carregador de cruz. Se não está carregando a cruz, não é discípulo. Ah, pastor, então não é crente? É crente, mas não é discípulo. Porque não dá para ser chamado de discípulo quando você não segue o que o mestre fez. Você pode acreditar no mestre, mas se você não faz o que ele fez, você não é discípulo dele. Você é só alguém que crê nele. Então, irmão, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer fazer a obra que o Pai me mandou fazer, e eu fiz questão de fazê-la do melhor meio possível, de todo o meu coração, esse não pode fugir da sua cruz. Pergunta, irmão, o que é cruz para você? Depende, né? Depende. Quem determina o que é cruz não sou eu, não é você. Quem escolheu a cruz para Jesus não foi ele. O Pai que escolheu. E olha que Jesus até disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai falou: não pode passar, porque uma das características de você, diferente dos outros, é que você vai fazer a minha vontade contra a sua vontade. E aí, irmãos, discípulo de Jesus é aquele que tem algumas características. Primeiro, ele crê, e depois ele tem uma disposição de carregar a cruz, porque Jesus disse isso. Então eu vou ver algumas características aqui bem rapidamente. A primeira delas: discípulo desenvolve coração submisso. O que é a coração submisso? O que faz? Essa palavra submissão, eu revelo para você que ela não é simpática. Eu não sei o que você pensa quando ouve falar em submissão, mas normalmente ninguém gosta de ser chamado de submisso. Ou gosta? Ninguém gosta. Submisso tem que ser uma atitude do coração e uma iniciativa de uma vontade de eu faço questão de me submeter. Então, uma decisão que a gente aprende, que a gente vai observando e a gente vai praticando e a gente vai então incorporando essa atitude de submissão. E o maior exemplo para motivar-nos a estar incorporando cada vez mais a atitude de submissão é o próprio Senhor Jesus. Não tem outro. Você não vai encontrar um outro ser humano na terra tão submisso, modelo exemplar como Jesus. Mas, irmãos, Hebreus 5,8 diz que Jesus aprendeu. Se o nosso mestre aprendeu, você acha que nós também podemos aprender? Hebreus 5,8 diz que, embora ele fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Fala para o irmão: Jesus aprendeu a ser submisso. Aprendeu. Aprendeu. E eu acho muito interessante essa informação que tem aqui, que ele aprendeu sofrendo. Então pode ter situações, irmãos, que o espírito de rebeldia vai sair de nós o dia que Deus, com a sua permissão, permitir algum tipo de sofrimento. Aí o sofrimento nos leva a uma decisão da nossa vontade de: ok, Senhor, então eu me submeto à sua vontade. Então aqui está dizendo que Jesus, por meio de sofrimento, ele aprendeu a ser obediente. Então, irmãos, eu não posso te dizer que tipo de sofrimento que levou Jesus a ser obediente. Eu seria muito assim ousado, né, em colocar aqui algum tipo de sofrimento. Porque normalmente o sofrimento vem por uma decisão errada, o sofrimento vem por uma cabeça dura, o sofrimento vem, né, normalmente. Pode vir por outras causas também.
Então eu não consigo enxergar Jesus por uma desobediência aprendendo a sofrer. Eu fiz contra a vontade do Pai, mas agora eu aprendi, nunca mais eu desobedeço. Eu não vejo isso. Mas aqui diz que o sofrimento, que você pode pesquisar depois, foi uma das causas que ajudou a Jesus ser submisso. Lá em Lucas capítulo 2, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque agora não vai projetar. É interessante que às vezes nós olhamos para Jesus e falamos, mas Jesus era Jesus, Jesus foi submisso, mas ele foi submisso ao Pai, ao Deus, foi o Pai que queria que ele passasse por tudo aquilo, que ele fizesse tudo aquilo. Mas eu vou mostrar um texto para você, que fala da submissão de Jesus, não ao Pai Celestial, mas ao Pai e Mãe na terra, que ele também teve, fez questão de ter. Então Lucas capítulo 2, versículo 41, eu vou ler para você até o 51. Se você tem a Bíblia, abre e me acompanha, senão apenas ouça. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Do que ela está reclamando? Você desobedeceu, nós só não vamos embora, você ficou. O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando por você. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré, e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Está entendendo, meu irmão? Jesus, com 12 anos, já entendeu, já sabia que ele tinha uma missão. Os seus pais talvez desconfiavam, mas não entenderam. Mas desde que de repente os pais dão de frente com uma situação em que Jesus disse, eu não sei porque vocês estão assustados, porque vocês sabem que eu tenho que fazer a vontade do Pai. Mas não tem problema, eu vou com vocês. Ali seria um momento que Jesus falou, escuta, acabou a minha obediência, agora vocês me obedecem, eu vou ficar mais uma semana aqui. Não fez isso, ele não fez isso, porque ele era obediente ao Pai em tudo. Então, irmãos, obediência, submissão, é algo que agrada a Deus. Então essa primeira característica de um salvo que quer ser discípulo, ele é submisso à palavra de Deus. O que é ser submisso à palavra de Deus? Você conhece alguém que questiona a Bíblia? Quando alguém questiona a Bíblia, você enxerga ali submissão ou insubmissão? Quando Deus é claro naquilo que Ele diz para fazer, e você fala, mas não é bem assim. O que está havendo aí? Uma submissão ou uma insubmissão? Então vamos prestar atenção, irmãos, porque Jesus está recrutando, formando salvos em discípulos. E ser submisso é a primeira característica que eu quero te mostrar. Segunda característica, discípulo desenvolve um coração ensinável. O que é um coração ensinável, irmão? É estar aberto a aprender, é estar aberto a receber, não importa de quem, uma instrução, uma informação. Coração ensinável, ele ouve, analisa e ele tira uma conclusão e ele sempre aprende uma lição. Ou ele aprende, é isso que eu vou fazer, ou ele aprende, é isso que eu não vou fazer. Mas em tudo, ele entende que, se ele tem um coração voltado a aprender, todas as coisas que nos acontecem contribuem para o nosso bem. Amém?
Então, isso na vida do salvo, e isso também tem que ser na vida do que está se transformando em discípulo. Agora, vamos ver uma coisa, né? Alguém que ouve e obedece. Você se sente desse tipo ou não? Ouve e obedece. Ou ouve, questiona. E depois decide se obedece ou não obedece. Ok, com as coisas desse mundo não tem problema. Você pode ser assim e deve ser assim. Mas com as coisas de Deus, eu acho que antes de questionar, antes de tomar uma posição, não, Deus falou, mas é para aqueles dias, para aqueles tempos, para aquele povo. Antes disso, pergunta para Deus, mas será que não é o Senhor falando comigo, querendo me ensinar alguma coisa para que eu seja transformado em discípulo de Jesus? Porque Jesus fez tudo o que o Pai mandou, e então eu também preciso fazer. Sabe, irmãos, aqui no Mateus capítulo 3, versículo 10, fala a respeito de uma lição que Jesus aprendeu com João Batista. Diz assim, olha só, Jesus, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque eu vou fazer um comparativo aqui. Jesus, ele está olhando para pessoas chegando até João que estão se batizando. E o que é que ele escuta João dizer? Jesus escuta essas palavras saírem da boca de João. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Ok, Jesus escutou aquilo. Qual seria a interpretação do coração de todos? Cada um tinha liberdade de interpretar como quisesse. O machado já está posto na raiz da árvore e vai cortar a árvore que não dá fruto. Porque a árvore que não dá fruto não faz sentido ficar sendo alimentada, ok? Mas vamos pensar um pouquinho, o que aconteceu depois que Jesus escutou essa palavra de João Batista? O que João estava fazendo? O que João estava fazendo quando ele estava dizendo essas palavras? Batizando as pessoas. Depois que Jesus escuta essas palavras, o que Jesus fez? Entrou pelas águas do batismo. Quando ele estava entrando, João até questionou. Espera um pouquinho, não, mas é eu que precisava ser batizado por ti e tu vens a mim. Ele disse, vamos fazer assim, porque é assim que o Pai se alegra. E eu vim aqui para fazer o que o Pai mandou. João, quando você estava falando sobre frutos, Deus falou comigo que já são 30 anos que eu estou no meu ministério na terra e eu ainda não comecei a fazer aquilo que o Pai mandou de uma forma forte e firme, que o mundo veja. Porque a Bíblia não fala a respeito de Jesus fazendo algumas coisas da sua missão antes dos 30 anos. Mas depois que sai do seu batismo, a Bíblia começa a mostrar que a primeira coisa que Jesus faz, ele vai para o deserto e fica em jejum, e depois Jesus começa a curar pessoas, Jesus começa a ensinar pessoas, Jesus começa a juntar discípulos, Jesus começa a ensinar discípulos. O que Jesus entendeu? Espera aí, o Pai me pôs aqui para mim produzir alguma coisa para o reino. Está entendendo? A partir dessa palavra, Jesus disse, João, você me despertou. João, você disse que agora é hora de eu começar a fazer alguma coisa. Irmãos, de repente, uma palavra que Deus traz do nosso coração, se você tem o coração ensinável, você entende que aquela palavra não foi para te ofender. Aquela palavra não foi capricho de um pregador. Aquela palavra não foi interesse de alguém que quer mandar na sua vida. Aquela palavra foi o Espírito Santo dizendo para você, ei, está na hora de ser um bom discípulo do Senhor. Vamos dar glória a Deus. Jesus entendeu, está na hora de eu começar a fazer coisas para o mundo ver e acreditar quem eu sou. O Filho de Deus que vim para salvar pessoas. E aí, irmãos, capítulo 7 de Mateus, nós estamos no 3, Jesus ouvindo João falar, agora é Jesus falando com os seus discípulos. Será que ele aprendeu alguma coisa dessa palavra com João? Olha o que ele diz no verso 18 de Mateus 7. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Aí Jesus diz, olha, chega uma hora que você começa a andar com pessoas e parece que todo mundo é igual.
Todo mundo tem a fé em Jesus, tem a fé em Deus, tem atitudes boas, tudo. Mas chega uma hora que você precisa ver algum fruto que o Espírito produza na vida daquela pessoa. E a pessoa só permite o Espírito produzir quando ele toma uma decisão: eu quero imitar Jesus. E quando ele decide imitar Jesus, então ele começa a ficar um pouco diferente daqueles que apenas dizem que creem em Jesus, que aqui é chamado de falso profeta. O falso profeta é aquele que diz que crê, sabe, dá lição, ensina, faz de tudo. Mas ele não copia Jesus. Ele não faz o que Jesus fez. Então o próprio Jesus falou o seguinte: olha, aquilo que João tocou no meu coração, eu quero tocar em vocês. Chega um momento que você tem que assumir uma posição de compromisso de ser discípulo de Jesus. Dá glória a Deus. Irmãos, eu não sei se essa palavra está tocando no coração de todos, mas seria muito interessante, seria muito do agrado do Pai, se de repente todos saíssem daqui com uma decisão: eu quero ser um discípulo cada vez mais parecido com Jesus. Eu não estou dizendo que aqui não tem discípulo. Eu só estou dizendo que sempre que nós podemos aprender, uma das características do coração de um discípulo é ensinável. Eu quero dizer que de repente Deus usa uma palavra como essa, usa uma outra coisa, uma outra situação, porque Ele quer naquele momento disparar um novo início de alguma coisa na sua vida, no sentido de glorificar a Deus fazendo o que Jesus fez. Amém, queridos? Então, coração ensinável, aprende e pratica. Terceira característica de um discípulo: ele aprende a vontade de Deus. Sabe, irmãos, não é a nossa missão criar métodos de seguir Deus, ok? Nem Jesus veio aqui para criar métodos para seguir Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Se viesse, ele ia então dizer que agora, aquilo que no Velho Testamento foi mandado, é coisa velha, caducou, não se faz mais, agora se faz assim, sim. Não, Jesus não veio fazer isso. Lá em João capítulo 5, verso 19, e depois o 30, diz assim: então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho, está falando dele, não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também. O que Jesus está dizendo? O que vocês vão me ver fazer aqui, não é nada que eu estou inventando. É que eu vejo o Pai fazer. E aí, irmãos, Jesus começa a amar o pecador. Onde ele aprendeu isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tomou a iniciativa de amar o pecador? Deus. E aí Jesus vem e começa a amar o pecador. Aí Jesus vem, ele encontra uma mulher pecadora que todo mundo quer apedrejar. Ele ama a situação, aquela pessoa de tal maneira que ele age de uma forma que acaba protegendo ela, ela não morre apedrada. E aí ela se sente amada como nunca foi. Ela falou: esse homem é de Deus. Esse homem está fazendo o que ele viu o Pai fazer, porque ele está me amando. E outras situações mais que nós vemos, que pelo exemplo, Jesus mostrou que ele não estava inventando nada, ele só estava fazendo o que era coisa que o Pai fazia. Aí o versículo 30, de João 5, Jesus continuou a falar com eles. Ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, queridos, essa terceira característica de um discípulo: ele não faz o que dá na vontade, ele não faz o que lhe é conveniente, ele não faz com aquilo que ele concorda, ele não tem a vontade própria, ele tem que fazer o que ele viu Jesus fazer por ele. Discípulo de Jesus faz o que Jesus fez, a vontade do Pai. Tudo o que Deus quer é que nós examinemos cada dia mais a palavra de Deus
E no momento que você está examinando a palavra de Deus, existe um propósito naquele exame daquelas palavras. Eu quero descobrir aqui o que é que Deus quer que eu faça para que eu faça. Eu quero descobrir o que Deus quer que eu faça para que eu faça. Então, vontade de Deus. Desejo de fazer a vontade de Deus é uma característica de alguém que está caminhando para ser cada vez mais um discípulo de Jesus. Quantos dão glória a Deus? Quarta coisinha. Discípulo vence a autopreservação. Irmãos, autopreservação, se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 16, verso 21. Autopreservação é algo que nasce com a gente. Nenhum de nós deseja fazer aquilo que vai te trazer prejuízo. Nenhum de nós vai fazer aquilo que você não sente que traz um bem-estar. Então, a autopreservação não é pecado. A autopreservação não é um defeito. Não é uma coisa que você acusa as pessoas disso. Mas existem algumas situações em que você vai encontrar Jesus indo contra o desejo natural de se defender e de se proteger. O desejo natural de escolher algo que parece que é melhor. Então, aqui no capítulo 16, verso 21, diz, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, olha o que ele começa a falar para os discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Farão com que eu sofra muito. O que Jesus falou? Olha, eu vou para Jerusalém para sofrer. Ok? É isso que ele está aí na sua Bíblia? Eu serei morto. E no terceiro dia, serei ressuscitado. Aleluia. Irmãos, os discípulos ficaram assim, Senhor, nós viemos de lá, tentar te matar, o Senhor quer voltar para lá, vamos te matar. Mas é isso que eu quero. Mas e aquele instinto natural de sobrevivência, autopreservação? Você não entendeu nada. Quando o Pai pede, você não pode se autopreservar, você tem que se entregar como holocausto, sacrifício cheiro suave ao Senhor. Amém, queridos? Discípulo faz o que Jesus fez, ele não se autopreservou. Ah, pastor, mas era Jesus. Ok, mas ele te fez filho como ele. E agora ele quer te fazer discípulo como ele. Então talvez hoje você diz, mas era Jesus, porque você ainda não chegou aonde precisa e aonde o Senhor quer te levar. Te transformar em discípulo de Jesus. Eu não sei se você quer. Verso 22, então, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus, o Senhor morrer? Não, está errado, isso não está certo. Jesus virou-se e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aqui tem um segredo. Autopreservação é pensar como um ser humano pensa. Mas qual é o propósito de Jesus na minha vida e na sua? Para de pensar como um ser humano pensa. Pensa como Deus pensa. Para de fazer o que é melhor para você, faz o que é melhor para o reino de Deus crescer. Para de pensar em ter vantagem só para você. Começa a pensar agora se o que você vai fazer, o reino de Deus vai ser glorificado. Isso é discípulo de Jesus. Jesus começou a pensar, se eu fugir da cruz, eu vou ficar vivo, mas o Pai vai ficar chateado. O projeto do Pai vai tomar outra direção. Irmão, de repente, eu e você podemos não ter algum tipo de prejuízo, não passar por alguma situação de inconveniência, nós realizarmos alguma coisa que é natural do nosso coração, vingança. Mas Deus vai ser glorificado com isso? Se Deus não for glorificado com isso, você está pensando como o ser humano pensa. Instinto de autopreservação. Um discípulo de Jesus não ouve essa voz de autopreservação. Ele faz o que agrada o coração do Pai. Pode dar glória a Deus. E aí no versículo 24, Jesus continua o seu ensino sobre isso, dizendo, Jesus disse aos discípulos,
Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E aí ele diz, e o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Não está falando de perder a vida eterna. Senão, manter vida eterna depende de obediência e sacrifício. E fazer algo que não tem a ver com preservação. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Existe um tipo de vida para os discípulos de Jesus que é muito melhor do que aquela vida que o mundo oferece, de levar vantagem, de ter dinheiro, de ter amizade, de ter posição e pá. Isso daí o mundo diz, isso que é viver. Jesus falou, eu não vim para isso. Eu vim para que, ao morrer, o mundo seja salvo. Eu vim para dar a minha vida para alguém ter vida. Discípulo de Jesus, muitas vezes, abre mão de alguma coisa, fica no prejuízo, mas o reino de Deus cresce. Aleluia. Aí ele diz, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, irmãos, quem preserva sua imagem ou a sua integridade moral, mas causa um prejuízo na obra de Deus, não é discípulo. Precisa ser. Amém? Quinta coisa, discípulo rejeita a glória humana. Lá em João 12, verso 12, diz assim, no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras, saíram para se encontrar com ele, gritando, Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho, montou nele, e como diz as escrituras sagradas, povo de Jerusalém, não tenha medo, veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Irmãos, essa cena, Jesus entrando em Jerusalém, e o povo gritando, Hosana, aí vem aquele em nome de Deus, esse é o nosso rei, esse é aquele que nós estamos esperando, ele chegou. E Jesus montando no jumentinho. E o povo jogando roupa, jogando capa, jogando ramos, e dando glórias, e Jesus andando. E alguém podia estar observando, eita, bicho. E o plano de Deus? O povo vai levar esse cara a sentar no reino, no trono. Não é assim. O governante, quando ele tem o favor do povo, quando ele tem a proteção do povo, ele não sobe na presidência, na direção de um país. Com a ajuda do povo ele sobe. Ele também cai, se o povo resolve tirá-lo de lá. Jesus está agora aqui com o povo ao seu lado, todo mundo gritando, Hosana, é esse, vamos fazer dele rei. O que Jesus fez, irmão? Vazou. Saiu fora. Você não vê ele chegando no trono falando, sai daí, Herodes, agora eu vou sentar porque o povo falou. Não. Por quê? E discípulo rejeita glória humana, porque Jesus rejeitou glória humana. Amém? A sexta e última observação a respeito de o que é um discípulo. Discípulo serve. Lá em Mateus 20, 28 diz assim, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Discípulo de Jesus, você vai sempre encontrá-lo numa posição de estar servindo pessoas para que Deus seja glorificado. Presta bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Servir pessoas, não por capricho humano, para que a pessoa te faça um capacho e diga, está vendo? Não. Servir pessoas, quando esse serviço resulta em Deus ser glorificado. Está entendendo? Tem muitas coisas que nós fugimos de servir, porque é trabalhoso, é inconveniente, é custoso e às vezes gasta dinheiro. Mas você analisa essa situação. Se o que você vai investir de tempo, de talento, de atenção, de dinheiro,
vai resultar em Deus ser glorificado na vida daquela pessoa ou de uma comunidade. Discípulo serve. Jesus serviu, porque ele sabia que depois do seu serviço a Deus, a obra do Pai teria sido concluída. O propósito para o qual Deus mandou, eu vim para salvar o que estava perdido. Irmãos, o Senhor Jesus deixou a sua igreja para trabalhar no processo de salvar quem está perdido. O Senhor Jesus veio para cumprir um projeto, um propósito do coração do Pai, que era salvar quem estava perdido. Uma das coisas que aquele que decidiu, eu quero ser um discípulo de Jesus, uma das coisas que essa decisão vai nos levar a fazer, o que você pode fazer que vai resultar em pessoas ficando com vontade de entregar a sua vida para Jesus? Que palavra você pode dizer que vai fazer de você alguém diferente, parecido com Jesus? Que atitude você vai ter no seu trabalho, que vai fazer alguém que trabalha com você notar que você é diferente dele? E essa coisa que vai ser notada parece com Jesus, então é discípulo dele. Então, eu só quero recordar para você que o discípulo desenvolve um coração submisso. Pensa um pouquinho o que pode melhorar na sua vida para que o seu coração se submeta mais ainda à vontade de Deus. Discípulo desenvolve um coração ensinável. O que você pode decidir na sua vida a respeito de ouvir a palavra de Deus, sendo ela pregada ou lida, e você vai pegar aquele texto que você leu ou aquela palavra que ouviu, você vai introjetar no seu coração e você vai dizer: aprendi uma lição aqui. Discípulo aprende a fazer a vontade de Deus. Discípulo se lembra que a vontade de Deus sempre é pura, santa e perfeita. A vontade de Deus não é caprichosa no sentido de nos fazer sofrer para Ele rir na nossa cara. Não. A vontade de Deus é sempre que o que nós possamos fazer dentro da vontade dEle resulte em bênção para nós e para alguém de nós, do nosso lado. Discípulo, ele vence a autopreservação. Aquilo que Deus põe na sua mão, aquilo que Deus dá para você, aquilo que você tem, aquilo que Deus abençoa e todo dia aumenta mais. Sua capacidade de resolver problemas vem de Deus. As suas finanças vêm de Deus. A sua inteligência vem de Deus. A sua saúde vem de Deus. Mas não preserve isso se isso não resultar em glória de Deus. Se você evitar gastar isso que Deus tem te dado com fartura, só para você levar vantagem, o reino de Deus que se exploda, isso não é discípulo. Discípulo rejeita a glória humana. Mas nunca pleitei alguma posição, seja na casa do Senhor, na igreja, ou em alguma outra situação que você resolve servir, só para ter um título, só para ter uma posição, só para ter um respeito, só para ser citado. Jesus não quis glória humana. Seus discípulos não podem ser além do que ele foi. Nenhuma glória humana é para nós. Deixa para o mundo. E por último, discípulo serve. Coloca a mão sobre esse teu irmão. Eu quero que você sirva esse teu irmão agora, perguntando para ele: no que eu posso orar por você? Jesus cumpriu a missão dele e voltou ao Pai. Mas ele deixou uma missão para nós. E só o dia que ele nos recolher que nós vamos dizer: ela foi cumprida. Enquanto nós estamos vivos, a missão precisa ser executada. Então, uma grande missão é ser discípulo de Jesus.
E eu peço que você nesse momento coloque no seu coração: eu me disponho a ser discípulo de Jesus, ainda melhor do que já sou. Pode dizer isso: eu quero ser um discípulo de Jesus, ainda melhor do que eu já sou. Observe o detalhe que eu estou colocando: você já é um discípulo. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero melhorar você. Amém, queridos? Levante sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse entendimento. Deus, eu estou diante da igreja do Senhor Jesus, onde Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Senhor, significa que cada um de nós aqui, cada um num nível, num grau diferente, é um discípulo do Senhor. Mas a minha oração agora, Senhor, capacita a todos nós a subirmos um degrau a mais. Nós queremos galgar um degrau a mais nessa missão de se tornar discípulo de Jesus. Pai, eu peço que sobre nós, sobre essa igreja, venha essa unção de discípulos de Jesus,